Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn e esse é o quadro onde a gente conversa, assim, sem muitas edições, sem muitos cortes. Por exemplo, agora você está ouvindo o cachorro latindo e tá tudo bem. E essa conversa é enquanto eu estou aqui lavando os pratos, mas eu sei que algumas de vocês aproveitam também o tempo de lavar prato para lavar e ouvir. Então, eu vou pegar aqui a minha bucha e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a nossa luta contra o pecado. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre pecado, sobre como é que nós nos sentimos, né? Como consiste mesmo essa luta e como é que nós podemos lidar com isso e vencer mais do que perder, sabe? Eu não sei vocês, mas existem alguns pecados que a gente consegue identificar e que eles estão sempre assim, batendo na porta, sabe? Eles estão sempre voltando e muitas vezes a gente cai repetidas vezes, né? Alguns pecados até tidos como pecadinhos, né? Pecadinhos, assim. Só que a gente sabe que todo pecado, independente do seu grau, ele é uma ofensa contra o Senhor. Então, nós precisamos fugir, né? A gente precisa viver uma vida que agrade o Senhor. Não para que a gente conquiste algo, mas porque é pela graça do Senhor. Tô olhando aqui que parece que a câmera não tá saindo o áudio, mas o celular tá. Enfim, me perdi no que eu tava falando, mas a gente sabe que nós precisamos viver uma vida íntegra diante do Senhor. Não para que a gente conquiste algo, mas porque nós somos filhas de Deus. Nós fomos resgatadas do império das trevas e transportadas para o reino do Filho amado de Deus, que é Jesus Cristo. Então, agora nós temos uma nova identidade. Agora nós devemos viver de uma forma diferente. E a luta contra o pecado faz parte dessa nova vida. Antes, a gente pecava, nem tinha noção de que estava pecando, né? Achava que era algo normal, algo tranquilo, é só sendo feliz, né? Mas a gente sabe, agora com o conhecimento da palavra, que o pecado é uma ofensa contra o nosso Deus e que nós agora como filhas, nós queremos agradar o nosso Pai. E nós sabemos que tudo aquilo que Deus nos ordena a não fazer é porque se nós fizermos, isso contribui para o nosso mal, sabe? Então, a lei do Senhor, os seus mandamentos, os seus princípios, as suas ordenanças, além de ser para a glória dele, é também para a nossa proteção. É que nem, dando o exemplo da ovelha mesmo, né? O pastor vai ali guiar a ovelha, coloca às vezes cercas para que ela não ultrapasse, porque depois, após, né, fora da cerca, o pastor não consegue, não que seja o caso que se aplica a Deus, né? Mas a cerca foi colocada ali para proteção, porque depois, fora daquela cerca, a ovelha pode se machucar, a ovelha pode ser pega, né? Você pega por algum animal, né? Enfim. Então, quando a gente olha para a lei do Senhor, ela também tem esse papel de nos proteger de nós mesmos, né? Nossa natureza pecaminosa, mas também das tentações, também do inimigo das nossas almas, né? Da gente andar em retidão diante do Senhor para que a gente não possa cair. Dito isso, como eu falei no início, existem alguns pecados que parece que eles são de estimação, né? Parece que é um pet, tá sempre ali, tá sempre ali. E são pecados que a gente tem uma maior dificuldade em vencer. E hoje eu queria colocar assim, pra gente conversar, mais uma vez, a gente vai conversar um pouco sobre a oração, mas agora no que diz respeito a essa luta contra o pecado. Eu não sei se vocês já fazem isso, mas eu sendo sincera aqui,
é uma coisa que eu deixava muito de lado, sabe? Era a oração por pecados. A oração é mais específica e intencional, nomeando, sabe? Dando nome aos bois. Às vezes a gente até ora, né, sobre determinados pecados, mas geralmente é depois, quando a gente peca. A gente vai a Deus pedir perdão, a gente vai, se arrepende daquilo que a gente fez, né? Da forma como tratou a pessoa ali, enfim. E aí você vai e se arrepende, vai ao Senhor e vai se reconcilia com o irmão, enfim. Mas, de novo, eu não sei se vocês fazem isso, mas é algo que eu tenho buscado fazer que antes eu não fazia, é orar antes de pecar, entende? Você já sabe que existem aqueles pecados que estão sempre ali batendo na porta. Às vezes é a ira, né? Às vezes é a impulsividade, assim, em responder às pessoas com grosseria, né? Enfim. Às vezes é a mentira. Existem pecados que estão ali, sempre batendo na porta. E, claro, existem outros pecados, como a pornografia, como sei lá, enfim, várias outras áreas, né, que muitas vezes estão ali sempre batendo a porta e alguns, né, são muito difíceis da gente vencer. E então, uma das armas que a gente não pode deixar de lado, que a gente não pode abrir mão, né, é a oração. A oração é uma ferramenta, é um meio de graça que o Senhor nos deu para que nós também lutemos contra os pecados. Às vezes tem até uma frase, né, que é a nossa lista, ou a nossa oração é uma conversa com Deus ou é uma lista de compras? Às vezes a gente vai ao Senhor só pedir algo que a gente está desejando, só pedir algo que a gente quer conquistar, que a gente quer comprar, que a gente quer, sei lá, uma aprovação no vestibular, um trabalho, a cura. E não há nenhum problema da gente colocar isso diante de Deus. Claro que não. É importante também que a gente coloque as nossas necessidades, que a gente coloque tudo diante do Senhor e pedir que Ele faça conforme a vontade dEle. Mas nós também precisamos levar em oração para que o Senhor nos ajude a vencer certos pecados. Para que esse pecado não nos domine, sabe? A gente sabe que nós não somos mais escravos do pecado. Junto à nossa identidade de filhas de Deus, nós também recebemos, né, a liberdade. Nós tínhamos correntes amarradas aos nossos pulsos. O pecado nos escravizava. Mas agora nós não temos mais essas correntes. O sangue de Jesus nos liberta dessas amarras. Então, agora nós somos livres. E nós somos livres para viver em obediência a Deus. E por causa disso, nós somos fortalecidos pelo Senhor, né? Recebemos uma nova vida, recebemos um novo coração, não somos mais escravos do pecado, recebemos nova vida em Cristo Jesus. E agora nós vivemos de forma diferente e lutamos para que obedeçamos sempre ao Senhor. Porém, sabemos que somos pecadores ainda, né? Que só receberemos, nós somos livres, mas nós ainda estamos na presença do pecado. Nós ainda temos a inclinação a fazer aquilo que é mal. Essa inclinação só vai ser totalmente tirada quando nós recebemos novos corpos. Quando Cristo vier buscar a sua igreja e nós formos glorificados com Ele, né? Então, gente, nós precisamos levar a Deus em oração, sabe? Nós, sabendo disso, que apesar de nós ainda estarmos na presença do pecado, nós somos livres em Cristo e nós recebemos o Espírito Santo que nos capacita a viver de forma diferente, a viver
de uma forma íntegra diante de Deus. Então, quando a gente está lutando contra os nossos pecados, lutando contra tentações, às vezes a gente quer lutar sozinho, sabe? Às vezes a gente quer mostrar para Deus que a gente é forte. A gente quer resistir à tentação sozinho, mas a gente não consegue, justamente por causa dessa inclinação que ainda temos a fazer aquilo que é mal. De novo, nós somos livres, o pecado não nos escraviza mais, mas nós ainda lidamos com o pecado. Então, para que nós lidemos com o pecado e vez após vez nós venhamos a vencer, né? A dizer não para o nosso eu, a viver uma vida em obediência a Deus, nós precisamos do auxílio do nosso Deus. A gente precisa orar. E não é só orar depois que a gente já pecou, pedindo perdão a Deus, mas é orar antes, como um compromisso ali, em toda oração, todo dia. Coloque isso diante do Senhor. Diga: Senhor, olha, eu tenho lutado, mas eu não tenho conseguido. Eu acho que eu tenho lutado sozinha. Me ajude. Me ajude a vencer a gula, né? Me ajude a vencer a gula. Eu tenho comido aquilo que eu não posso comer. Eu tenho comido demais. Eu tenho... Enfim, você confessa o seu pecado ali ao Senhor, mas pede o seu auxílio. Senhor, me ajuda. Me ajuda. E isso, gente, e aí a gente pode pegar, né, o texto bíblico que diz, que condena esse pecado, trazer à mente e trazer ali no momento da oração, trazer também em oração aqueles textos que nos mostram que o Senhor nos capacita, que o Senhor é conosco, e orar e pedir ali ao Senhor o seu auxílio. Um outro momento também que nós precisamos orar antes de pecar é no momento da tentação. Então, supondo aqui a gula. Nossa, Senhor, olha ali aquele bolo de chocolate. Está lá no aniversário, está ali, mas você sabe que você não pode comer. Ou talvez você já comeu um pedaço e é o suficiente, mas você quer comer o bolo todo. E aí você vai e leva isso ao Senhor em oração. Pai, olha, eu já comi um pedaço. E eu sei que o Senhor me chama para ser moderada em tudo. O Senhor me chama a cuidar do meu corpo, a ser uma boa mordoma do meu corpo. Senhor, me ajude, porque eu tô com vontade de comer o bolo todo. Que o Senhor me dê domínio próprio, que o Senhor me ajude a controlar as minhas paixões, a controlar os meus desejos. Entende? Então, orar nesses 2 momentos antes, pelo menos, né? De forma intencional e como um compromisso mesmo ali, coloca, anota. Às vezes a gente esquece, né? Mas anota, olha, eu sempre tenho caído aqui nesses pecados. Então eu preciso orar mais, colocar isso diante do Senhor. Colocar isso, ter como um compromisso no meu dia a dia, para que esse pecado não me domine, porque eu sou livre em Cristo. Eu não sou mais escrava do pecado. Então, eu preciso tomar isso para mim, sabe? Mas às vezes a gente vive como se a gente fosse escrava, mas a gente não é mais. Então a gente pode lembrar disso. E, claro, existem momentos, como eu já falei, de tentação, a gente vai e ora nesses momentos, sabe? Ah, Evelyn, eu fiz isso, tô fazendo, mas eu ainda tô caindo. Calma, calma. Continue, não desista. Às vezes a gente quer que a nossa carne seja mortificada de uma hora para outra, né? A gente quer logo, porque realmente é ruim a gente passar por situações assim, por ver que parece que a gente ora, a gente
lê a palavra, mas parece que a gente continua da mesma forma. Mas o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor nos vê, o Senhor nos assiste, o Senhor é conosco. Então, que a gente persista em oração, que a gente persista meditando na palavra de Deus, nos apropriando das promessas que o Senhor nos dá, de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar de toda impureza. Crer que o Senhor é conosco, que o Senhor nos ajuda em nossas dificuldades, em nossas tentações. E entender, gente, que nós estamos numa caminhada. Então, o pecado, infelizmente, ainda faz parte da nossa vida. E durante essa peregrinação, nós vamos precisar lutar. Nós vamos continuar lutando, né? E vamos perseverar até o fim, para a glória de Deus e por causa dele, né? Então, quando cair, não desanime. Levanta de novo. Coloca diante do Senhor: Senhor, eu tenho orado, eu tenho meditado naqueles textos que denunciam esse pecado, mas eu caí mais uma vez. Me dá força, me ajuda a levantar olhando para Cristo e começar de novo. E Ele nos ajuda, gente. Ele nos ajuda. Amém? Então, que a partir de hoje, se você ainda não fazia isso, que você faça uma reflexão, que você ore: Senhor, quais são os pecados que eu tenho caído constantemente? Quais são esses pecados que eu tenho feito que tem desagradado ao Teu nome? Me incomode, Deus. Que o Teu Santo Espírito me incomode, que Ele me mostre onde é que eu tenho caído, onde é que eu tenho pecado. E a partir de então, né, você faz essa reflexão, você leva em oração e aí você anote esses pecados. Olha, é inveja, olha, é gula, olha, é ira, é impiedade. E você pode buscar textos bíblicos que denunciem esses pecados. Anota ali para cada pecado quais são os textos bíblicos que falam. E a partir de então você leva isso em oração constantemente. Amém? Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se será que só sou eu que lido com isso, com alguns pecados recorrentes, com alguns pecados pet. E que a gente lute juntas. Vamos dar as mãos, caminhar juntas, olhando para Cristo, entendendo que é nele e por ele que nós existimos e para ele, né? Então, nós precisamos buscar viver em conformidade com aquilo que Jesus Cristo viveu, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, joga aí um like pra mim, um biscoito. E me conta aqui nos comentários o que você achou. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.